Você já estudou por horas, sentiu-se produtivo, até mesmo exausto. E então acordou na manhã seguinte percebendo que quase tudo tinha desaparecido? Você leu o mesmo parágrafo 3 vezes, sublinhou metade da página. Ontem à noite tudo fazia sentido, mas agora sua mente parece vazia. Aqui está a parte estranha. No Japão, estudantes memorizam mais de 2.000 caracteres kanji. Não apenas para provas, mas para a vida inteira. E ainda mais estranho, algumas pessoas se sentem mais despertas após 5 horas de sono do que depois de 8. Então, e se o problema não for a sua inteligência? E se for o seu ritmo? A maioria das pessoas acredita que esquecer significa fracasso. Que, se a informação desaparece, é porque você não tentou o suficiente, não foi inteligente o bastante ou faltou disciplina. Então você reage da única forma que conhece, estudando por mais tempo, dormindo mais, forçando-se ainda mais. Mas e se essa lógica estiver invertida? O cérebro humano não funciona como uma caixa de armazenamento. Ele funciona mais como um sistema baseado em ritmo, sensível ao tempo, à energia e à recuperação. Quando você estuda contra esse ritmo, o cérebro se protege deixando essa informação desaparecer. É aqui que os hábitos japoneses parecem completamente diferentes. Em vez de forçar longas horas, muitos estudantes japoneses sincronizam o aprendizado com a forma como o cérebro naturalmente funciona. Eles saem ao ar livre pela manhã para absorver a luz natural. Movem o corpo suavemente por apenas 10 minutos. Estudos mostram que só isso pode aumentar a memorização em cerca de 20%. Antes de aprender algo novo, eles fazem uma breve recordação do que estudaram no dia anterior. Eles comem até estarem 80% satisfeitos, evitando a queda de energia que faz a concentração desmoronar. E dormem em ciclos, não apenas contando horas. Nenhum desses hábitos parece impressionante isoladamente, mas juntos, eles formam um sistema que trabalha com o cérebro, não contra ele. E quando você entende esse sistema, esquecer deixa de ser um mistério. Passa a ser um sinal. No início da manhã, antes que a cidade desperte completamente, muitos estudantes japoneses saem para fora. Não para checar o telefone, não para se apressar, mas simplesmente para deixar que os olhos encontrem a luz natural. Esse pequeno hábito importa mais do que parece. A luz do sol da manhã ativa a liberação de cortisol. Não o hormônio do estresse que muitos temem, mas o hormônio que diz ao cérebro: é hora de estar desperto, atento e focado. Sem esse sinal, o seu relógio interno se desajusta. Você pode dormir 8 horas e ainda assim se sentir pesado, lento e sem foco. É por isso que o movimento geralmente vem em seguida. Não exercícios intensos, apenas 10 minutos de caminhada leve ou alongamento. Pesquisas mostram que mesmo esse curto período de movimento pode aumentar a recuperação da memória em cerca de 20%. O fluxo sanguíneo aumenta. O oxigênio chega ao cérebro. Aprender se torna fisicamente mais fácil. Só depois disso, muitos estudantes se sentam para estudar. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. Eles não começam com material novo. Eles começam recordando a lição do dia anterior, de memória, sem anotações. Isso é recuperação ativa. É desconfortável, às vezes frustrante, mas informa ao cérebro que aquela informação é importante. Você também vai notar outra coisa: uma mesa limpa, um ritual simples, chá, não bebidas energéticas. Isso não são truques de produtividade, são sinais, estímulos silenciosos que dizem ao cérebro: este é o momento de foco. Antes mesmo da primeira palavra ser lida, o cérebro já está preparado para lembrar. A maioria das pessoas estuda lendo, relê anotações, sublinha frases, assiste às explicações repetidas vezes. Parece produtivo, parece seguro, mas é aqui que a memória falha silenciosamente. Os sistemas de aprendizagem japoneses dependem muito menos da releitura e muito mais de lembrar sem apoio. Isso é chamado de recuperação ativa. Quando você tenta puxar para a informação da sua mente em vez de empurrá-la para dentro, o cérebro é forçado a trabalhar. As conexões neurais se fortalecem. Até mesmo lembrar incorretamente ajuda, porque a correção que vem depois reconstrói a memória de forma mais profunda. É por isso que esquecer não é o inimigo. Evitar a recuperação é. Os estudantes japoneses também utilizam a repetição espaçada. Em vez de estudar tudo de uma vez, eles revisitam a informação brevemente no dia 1, dia 2, dia 4 e dia 7. Cada sessão é curta, mas cada uma acontece exatamente quando o cérebro está prestes a esquecer. O momento perfeito para reforçar a memória. Existe também a ideia de Kaizen. Melhorar 1% todos os dias. Nada de mudanças dramáticas. Nenhuma transformação da noite para o dia. Apenas pequenos avanços, repetidos de forma consistente. Em vez de estudar 3 horas, o objetivo passa a ser um conceito recordado, um erro esclarecido, uma pequena melhoria. O tempo também é estruturado. Um ritmo comum é 40 minutos de foco, seguidos por 10 minutos de descanso. Descansar não é tempo perdido. É quando o cérebro organiza o que você acabou de aprender. E se um dia falhar? Existe uma regra: nunca falhar 2 vezes. A consistência importa mais do que a intensidade. Esse sistema não depende de motivação. Ele depende de design. Aqui está um paradoxo que a maioria das pessoas nunca questiona. Por que algumas noites com apenas 5 horas de sono fazem você se sentir claro e desperto, enquanto outras noites com 8 horas fazem você se sentir lento, pesado e exausto?
A resposta não está na quantidade de sono, está no momento do sono. O cérebro dorme em ciclos, aproximadamente 90 minutos cada, passando pelo sono leve, sono profundo e sono REM. Se você acorda no meio de um ciclo, especialmente durante o sono profundo ou REM, o cérebro se sente inacabado, confuso, desorientado, drenado. É por isso que acordar no momento errado pode arruinar o seu dia, mesmo depois de uma noite longa. A cultura japonesa do sono respeita silenciosamente esse ritmo. Em vez de perseguir um número perfeito de horas, muitas pessoas se concentram em horários regulares de sono e transições limpas para o descanso. Isso se conecta a outro princípio japonês. Hara-ha-chibu, comer até estar cerca de 80% satisfeito. Refeições pesadas à noite desviam o fluxo sanguíneo do cérebro e prejudicam a qualidade do sono. Jantares mais leves levam a um descanso mais profundo e a manhãs mais claras. Há também um hábito simples de aprendizado ligado ao sono. Apenas 10 minutos relembrando o que você estudou antes de dormir, sem anotações, dão ao cérebro algo para organizar durante a noite. Durante o sono, as memórias são fortalecidas e armazenadas. Você não aprende enquanto dorme. Você salva o que já relembrou. E por fim, a escuridão importa. Reduzir a luz, evitar telas, permitir que o sistema nervoso desacelere. O sono não é passivo, é a etapa final do aprendizado. A maioria das pessoas descreve o aprendizado como algo que está tentando fazer. Estou tentando me concentrar. Estou tentando estudar melhor. Estou tentando ser disciplinado. Mas, na filosofia japonesa, mudanças duradouras não começam com esforço. Elas começam com identidade. Há uma mudança silenciosa do fazer para o ser. De estou me forçando a estudar para sou alguém que aprende de forma eficiente. Quando aprender se torna parte de quem você é, os hábitos deixam de parecer pesados. É por isso que estudantes japoneses frequentemente ensinam o que aprendem. Eles explicam conceitos aos colegas, escrevem resumos curtos. Alguns até compartilham aprendizados online. Ensinar força a clareza. Se você consegue explicar algo de forma simples, o seu cérebro realmente organizou aquela informação. Igualmente importante é o que acontece entre as sessões de estudo. Silêncio. Quietude. Pausas curtas. Pense no aprendizado como uma árvore. O crescimento visível acontece acima do solo. Mas o verdadeiro trabalho, o fortalecimento, acontece abaixo do solo, nas raízes. Esses intervalos silenciosos permitem que o cérebro reestruture a informação, conecte ideias, transforme esforço em compreensão. Quando você para de perseguir motivação e começa a construir sistemas, aprender deixa de parecer uma batalha. Você não precisa se tornar mais inteligente, precisa se tornar alinhado. Se há uma lição escondida dentro dos hábitos de estudo japoneses, é esta. O aprendizado funciona melhor quando segue o ritmo natural do cérebro. A luz da manhã e o movimento suave preparam a mente para o foco. A recuperação ativa ensina ao cérebro o que realmente importa. Pequenas melhorias, apenas 1% por dia, se acumulam silenciosamente através do Kaizen. Estudar em ciclos permite que a compreensão se forme. Comer até 80% protege a sua energia. Dormir em ritmo preserva a memória. E mudar a identidade transforma esforço em hábito. Nada disso exige mais força de vontade. Exige melhor alinhamento. Então amanhã não tente mudar tudo. Escolha uma pequena ação. Saia por 10 minutos antes de estudar. Relembre a lição de ontem antes de aprender algo novo. Desligue o telefone mais cedo esta noite e faça uma pergunta diferente. Quem eu me tornaria se aprendesse em ritmo? E não em resistência?